pela honra, mas ela ficava bem certinha, pela honra de... Já fugiu, né? Já. Pela honra de Grayskull. Sim, eu sou dos anos 80 e sim, eu amava a She-Ra. E sim, isso tudo é para fazer aqui uma graça para você, porque hoje nós vamos falar dos vilões da sua obra. E eu sou a sua She-Ra. Nossa Senhora. Às vezes eu me arrependo profundamente das ideias que eu tenho. Importante é ter saúde, querida. Vamos embora. Escuta, meu amor. Esse aqui é um vídeo didático. Esse é um vídeo para você que quer construir. Você não pode não assistir isso aqui. Fica comigo e manda já. Nem te falei ainda quais são os vilões, mas você já manda esse vídeo para todo mundo que você conhece que está planejando comprar um terreno, planejando começar uma obra, planejando fazer uma casa. Todo mundo que está planejando construir precisa desse vídeo aqui, tá? Por que não? Porque, ó, não, mas já foi o tempo que eu escutava que o vilão era o arquiteto. Graças a Deus a mentalidade das pessoas mudou, não tem mais isso. Eu tô aqui como sua aliada para transformar o seu sonho em realidade. Aí a gente precisa depois conversar se o orçamento cabe no sonho, se o sonho cabe no orçamento. Então esse aqui é o ponto aqui do vídeo. Vamos juntos. E se você der um like, no final eu falo quanto custa o preço do metro quadrado de construção. Muitos clientes chegam ao Estúdio M4 já entendendo que obra custa caro e que o sonho não vai sair por 200 mil reais. Não, não se constrói com 200 mil reais, a não ser que seja um chalé, gente. E olha lá, viu? E olha lá. Então, é importante. Ai, Mira, mas na minha região... Tá bom, então tudo bem. Você está dizendo que constrói, eu não vou brigar com você. Vou trazer para você a realidade dos projetos que a gente desenvolve e a gente faz projeto no Brasil inteiro. Então, assim, não adianta você vir me falar que na sua região é completamente diferente, porque eu sei que não é. Variação vai ter? Vai. Mão de obra, especialmente, tem um preço diferente? Sim. Mas vai mudar, tipo assim, vou fazer com 10% do que você está falando? Acho difícil. Então vamos lá. Primeiro ponto, primeiro vilão, primeira coisa que você tem que analisar aí. O teu terreno, meu anjo. O teu terreno. Escuta, se você conseguir, se na sua região tiver terreno plano, ele vai ser mais barato para sua obra. Ai, Mira, mas o terreno plano é mais caro que o terreno inclinado. Com certeza. Mas às vezes a diferença de preço que você tem no custo do terreno, você vai gastar só de aterro. Você vai gastar só de fundação. Quanto mais plano for o seu terreno, mais barata é a sua fundação. E lembre-se, fundação é uma grana que a gente enterra. Aterro é uma grana que a gente enterra. Então a gente não vê isso. É uma grana que muitas vezes pode ser muito enxuta ou extremamente drástica e grande. Por quê? Porque a gente não consegue saber o que está lá dentro do terreno. Então, por exemplo, se você tem um terreno inclinado, como o desse nosso cliente aqui, e ele está em aclive, ou seja, ele está subindo, a gente vai ter que estruturar o projeto de tal forma que a gente evite ficar cortando terra e jogando terra embora. Por quê? Porque você gasta para tirar a terra, você gasta para deslocar a terra, meu amor. Você paga para tirar a terra do terreno. Se você tem o oposto, que é o caso desse outro cliente nosso, em que o terreno está descendo, a gente vai precisar ou fazer um aterro, ou construir a casa em estrutura de escalonamento, em níveis, para a gente poder aproveitar o terreno. Nunca, jamais na sua vida, você vai comprar um terreno inclinado e ter uma casa térrea. Não vai. Não tem jeito. A não ser que você queira gastar uma fortuna para fazer um edifício. Porque aí você vai fazer um apartamento no seu terreno. Não faz sentido. E aí, segura aqui na minha mão aqui agora, presta atenção, o que isso vai se transformando na tua casa. Sabe quanto custa uma escada? A escada tem um custo elevado de execução. A gente precisa ter uma mão de obra que sabe trabalhar a escada? Não é todo mundo que sabe fazer escada. Para a escada ficar perfeita, com todos os degraus do mesmo tamanho, a mão de obra tem que saber o que está fazendo, senão dá aquele, tropicão aqui no final. Porque ou o primeiro degrau ficou mais alto ou o último ficou mais... Eu já vi obra nossa do ano passado que o cliente precisou demolir a escada pronta, porque não tinha como solucionar. A gente tentou de tudo que foi jeito, fazer enchimento na escada para tentar acertar
e não conseguimos resolver. A escada teve que ir abaixo e fazer de novo, ou seja, gastou 2 vezes. E não foi erro de projeto, isso foi erro de execução, porque não é todo mundo que sabe executar a escada. Então, a mão de obra é mais cara, o material é mais caro e a gente vai gastar com circulação, ou seja, aumenta a área da sua casa. Além disso, o tipo de solo também vai mudar na fundação. Se um terreno tem um lençol freático muito aflorado, você também vai precisar de um ajuste nessa fundação. Então, inclusive, o Estúdio M4 tem um serviço para te ajudar a escolher o terreno. Link na descrição. Se o seu terreno é quase plano, Mira, quase plano, mas eu queria que ele ficasse completamente plano, tudo bem. Recentemente a gente fez um orçamento e aí, ó, no terreno quase plano, a gente nem vê. Deu 1 metro de aterro no final. 1 metrinho aqui, ó. Só 1 metro de aterro. 20 mil reais. Boa tarde. Tá? Só pra você já se ligar aí mais ou menos das cifras. Então, assim, ainda que seja um terreno quase plano, ainda que se você aterrar, você vai precisar gastar uma grana e literalmente você pega o seu dinheiro e enterra ele com o aterro. Tá bom? Segundo vilão, a estrutura da sua casa. Aí eu quero trazer para você um conceito aqui muito importante. Se você aí está começando a ver construção, alto padrão, médio padrão, tal, qual que é a diferença do alto padrão para o médio padrão? É o baita do granito, do mármore italiano que está lá no banheiro da suíte? Também, mas garanto para você que o mármore italiano é menos importante do que o segundo vilão, que é a estrutura. Efetivamente, o médio padrão para o alto padrão muda o vão. Vamos fazer uma musiquinha para a galera entender? Do médio padrão para o alto padrão muda o vão. O que eu quero dizer com isso? Casas de alto padrão são casas que têm grandes vãos. Ou seja, e mira, eu quero uma casa com uma sala de 50 metros quadrados. Uma sala de 70 metros quadrados. Eu quero uma sala de 7 metros de comprimento. Eu quero uma sala de 12 metros de comprimento. O que isso significa? Significa que, ó, veja que o tamanho da sala do Estúdio M4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí até aqui tem 7 metros. Olha a altura da viga que tem aqui no Estúdio M4. Olha as bitelas de viga que a gente tem aqui no nosso teto. Isso aqui acontece por quê? Porque a gente tem grandes vãos no prédio do nosso escritório. E isso aqui não é barato. Uma viga dessa largura e dessa altura é uma viga cara. Então a estrutura da sua casa, quanto mais robusta ela for, mais cara ela é. E meu amor, não se engane, você não vai botar a culpa na Mirinha não. Porque isso aí é estrutural. Você vai conversar com um engenheiro calculista, porque a maior parte da grana da construção da sua casa está na estrutura. A estrutura da sua casa é quase 40% do valor da sua obra. Então, se você quer grandes vãos, o projeto arquitetônico aqui no Estúdio M4 vai dizer que tem grandes vãos. E a partir daí, a equipe de engenharia que for fazer o cálculo da estrutura da sua casa vai precisar considerar esses grandes vãos que geram estruturas de concreto muito caras. E mira, não quero estrutura de concreto. Vai ficar barato para mim. Por quê? Porque eu quero estrutura de metal, eu quero uma estrutura metálica. A estrutura metálica fica mais leve. A estrutura metálica precisa da metade da altura da viga para vencer o mesmo vão que o concreto. Mas ela é cara do mesmo jeito, meu anjo. Tá? O metal é mais caro que o concreto. Então não importa, a gente tem grandes vãos, a gente vai ter uma estrutura mais cara. Então esse é um ponto que a gente vai sempre olhar dentro dos nossos projetos no Estúdio M4. Aqui, todas as vezes que a gente vai projetar, os ambientes têm tamanhos racionais. E aí o racional é um ótimo adjetivo, porque eu vou falar para o nosso cliente que ele é racional dentro da necessidade do nosso cliente. A gente precisa de um quarto maior? Beleza. A gente precisa de uma sala grandona? Beleza. Mas ela é racional para a necessidade de cada cliente. E aí a gente vai tentar evitar grandes vãos no projeto. No geral, os projetos do Estúdio M4, ele vai ter um vão bacanudo,
E depois a gente vai racionalizar essa obra para evitar que a gente tenha estruturas muito grandes. Explica o que é vão. Ah, vão, a Alicinha tá... O que é vão? Vão é o espaço que a gente tem, que a estrutura percorre sem paredes, embaixo. Isso aqui, ó, é um vão enorme que está sendo sustentado por essa viga aqui. Quanto maior o vão, maior a viga. Quanto maior a viga, mais dinheiro sai do seu bolso, meu anjo. E mira, então se eu colocar um pilar, uma coluna, bem aqui no meio, fica mais barato? Com certeza fica mais barato. Então isso é uma coisa que a gente vai ver no projeto arquitetônico. Não é o engenheiro que vai falar assim, bota o pilar bem aqui no meio. Não, é o arquiteto que vai olhar e vai falar, então tá, vamos baratear esse vão. A gente vai colocar um pilar? Vai, mas não vai tacar um pilar de qualquer jeito, que aí você contratou o Estúdio M4, meu anjo. Aí a gente vai entender, a gente vai elaborar, a gente vai justificar esse pilar. Aí esse pilar vai ter um tratamento. Então a gente vai procurar uma solução que fique elegante, bacana e que reduza o vão caso seja necessário. Porque inclusive recentemente eu botei o pilar lá porque eu falei, vamos baratear o vão. Aí o cliente falou assim, não, só esse. Veja aí com o teu engenheiro parceiro se a gente não consegue arrancar esse pilar. Aí eu mandei mensagem, porque eu não faço isso, sou engenheira. Mandei mensagem, falei, querido, veja aqui, olha só, o tamanho do vão é esse, por esse, assim, assado. Vai dar? Aí ele respondeu, vai dar, fica tranquilo. E nem vai ficar tão mais caro assim. Aí eu falei, mandei mensagem pro cliente. Vai passando o carro da boa notícia. Não teremos mais pilar. Eu sou capaz de provar. Aqui, ó. Por exemplo, temos um pilar no meio dessa estante. Você nem percebeu. Então, esse é o tipo de coisa que a gente vai fazer para resolver. Ou a gente vai fazer o pilar ser cilíndrico, a gente vai disfarçar o pilar, a gente vai embutir... Enfim, tem uma série de soluções que a gente vai trabalhar no seu projeto para que a solução seja a mais econômica possível. Mais econômica possível não é uma coisa barata. Concorda? Então tá bom, vamos para o vilão número 3. Terceiro vilão são eles mesmos, os revestimentos, acabamentos e esquadrias. Claro que sim. Vamos pensar o seguinte, sua casa tem 300 metros quadrados. Aí você escolheu um revestimento de R$150 o metro quadrado. R$150 o metro quadrado não é um revestimento absurdamente caro não, tá? Absurdamente caro, a gente tá falando de revestimento de 250, 300. R$150 o metro quadrado é um ótimo revestimento. A gente consegue encontrar de 90? Consegue, mas vamos fazer essa conta? E vamos lá, vou botar a casa de 200 metros quadrados, só para você não virar para mim e falar que a casa de 300 é gigante, tá? Você pode achar, tá tudo bem. 200 já tá ok. Estamos incluindo aqui a garagem, tá? Que tem 40 metros quadrados. Ok, 200 metros quadrados de casa, vezes R$150 de revestimento, é R$30 mil só de piso. Só de piso. Aí, o projeto do Estúdio M4 definiu que o porcelanato que a gente vai colocar é de R$90. Caiu para 18 mil. Menos de R$90 o metro quadrado, eu não te aconselho você considerar. Por quê? Porque a gente vai precisar ter uma margem. Não vai colocar aí na sua conta de padaria para começar a pensar a fazer a sua obra que o revestimento vai custar 40. Não vai. Porque um revestimento de R$40 é um revestimento barato demais. Provavelmente com baixa qualidade. E além, isso aqui é só o preço do material. Menina, esse porcelanato pesa, viu? Deixa eu te falar. Além do material, a gente tá falando que a gente ainda tem argamassa para assentar, a gente tem o rejunte. O rejunte não vai fazer grande diferença, mas a gente precisa lembrar que tem argamassa para assentar, o rejunte e, fundamentalmente, uma mão de obra de qualidade. Porque se você compra um porcelanato R$150 no metro quadrado e bota na mão de uma pessoa que não sabe mexer com esse material, você pegou o seu dinheiro e você fez assim, ó. Não economize na mão de obra. É melhor você ter uma mão de obra boa com material barato do que um material caro com mão de obra barata. Vai dar ruim, você vai perder resultado aí na tua obra. Um outro ponto muito importante da obra, que vai ser 10% do valor da sua obra, é a esquadria. E a esquadria de alumínio que está em todos os nossos projetos, ela vai custar 10% do valor da obra, gente. E ó, nos últimos 5 projetos, a gente sempre faz um estudo de viabilidade financeira para as casas do Estúdio M4. Eu não recebi nenhum orçamento em que as esquadrias da casa ficaram abaixo de R$100 mil. Estamos falando de casas de 200 a 300 metros quadrados. Então é R$100 mil só de porta e janela.
tá? E mira, como que faz para baratear? Não dá para usar esquadria de alumínio, você vai ter que ir para esquadria de blindex, ok? E mira, quanto custa? Infelizmente não tem esse valor para te dar agora com precisão. Por quê? Porque eu só tenho os dados dos projetos que a gente faz no escritório. Como eu acabei de te falar, os últimos projetos tudo era esquadria de alumínio. São materiais diferentes, com performance diferente. O que quer dizer isso? O blindex é um material que tem fresta. Então, se você precisa isolamento térmico, isolamento acústico, não vai ter com blindex, tá? Fora o fato de que a gente tem esteticamente uma solução um pouco mais robusta, mais elegante com a esquadria de alumínio, beleza? Então, assim, não é trocar banana prata por banana maçã, não. A gente tá trocando abacate por siriguela. Entendi. Quarto vilão da sua obra, sem qualquer dúvida, é a mão de obra. Só que é o vilão mais importante. Você tem que abraçar que a mão de obra, ó, vamos juntos, minha gente! E a escolha da mão de obra precisa ser feita com muito cuidado. Porque a gente está falando de uma mudança, uma diferença de valores que pode dobrar de uma mão de obra para outra. Dobrar. Agora, a sua dor de cabeça, ela pode quintuplicar. Aí a gente tem que entender com muita clareza do que a gente está falando. Às vezes, a melhor mão de obra que tem na sua região, ela é inviável para você. Tudo bem, a gente compreende, mas não vá pagar pela mão de obra mais barata. Procura o caminho do meio. Não feche a mão de obra mais barata, porque nada pior do que você gastar dinheiro e ter que refazer. Nada pior do que você investir dinheiro no acabamento e ficar uma bosta. Não faça isso. Então, procure referências, visite outras obras, converse com os proprietários das outras obras. Pegue referência da mão de obra que você vai contratar. Não vá só no gogó do vendedor, você precisa conhecer a obra. Obra suja, com acabamento mal feito, com coisa bagunçada, com um pedaço de ferro exposto, com escada mal feita, com assentamento de porcelanato falhando. Isso tudo é jogar o teu dinheiro. Não é jogar o dinheiro fora, porque a casa você vai ter. Mas é uma casa com muita dor de cabeça incluída. Aí é a casa junto com a cor do Neusaldina. Aí já tem que fazer o orçamento o quê? Da Neusaldina, entendeu? Por quê que a mão de obra é tão importante? Número 1, você vai investir uma grana importante no projeto, porque essa é uma etapa fundamental. Você vai contratar o estúdio M4, a gente vai sentar, a gente vai desenvolver o seu projeto por 9 meses. São 8, 9 meses concebendo a sua casa, detalhando a sua casa, prevendo as soluções para que todo o planejamento seja feito. Se chega na obra e a equipe de obra não sabe ler o projeto, ou a equipe de obra não acompanha as soluções que estão detalhadas em projeto, a gente pega o trabalho de 8 meses da minha equipe, amassa e joga no lixo. É muita dedicação, é muito tempo para que chegue na obra e o trabalho, o tempo dedicado, a grana investida no projeto não seja valorizada. Então a gente precisa de uma mão de obra que leia corretamente o projeto. Segunda coisa, a gente precisa de uma mão de obra que valorize o seu dinheiro. A gente precisa de uma mão de obra organizada dentro da obra, que não perde material. Ah, não sei onde foi parar a luminária. É porque era tão pequenininha. A luminária pequenininha custou R$300. Aí, Menino, perdeu 2, 3. Tem que comprar outro. R$300 a luminária! Aí você tem lá que comprar de novo. Então não pode. Muito bem. Você que ficou, você que deu um like, você que aprendeu. Hoje tá aqui a retribuição. Veja o preço do metro quadrado saindo da minha mão. Não, mas antes de eu falar o valor, o preço do metro quadrado de obra é uma referência. É uma referência que a gente usa para ter de onde partir? Sim. É a partir do metro quadrado que a gente orça qualquer coisa? Nunca falei isso. Precisa fazer um orçamento executivo, porque o tamanho da viga muda, porque a esquadria muda, porque o revestimento muda, porque a mão de obra muda. Então a gente precisa fazer o orçamento. No entanto, a gente tem a referência do preço do metro quadrado. E se você jogar na internet, você vai ouvir muitas essas informações, você vai ouvir tabelas com preços médio, alto, baixo padrão. E aí eu vou te falar que algumas dessas tabelas não são confiáveis. Não são confiáveis por uma série de coisas, não é nem pela falta de pesquisa, mas é por entender que existem
dados de terreno que não são contabilizados, dados de fundação que não são contabilizados. Então, vou te dar aqui uma referência para você pensar, ok? Não existe casa do Estúdio M4 que saia por menos de R$3.000 o metro quadrado de construção. Mínimo. Mínimo, não tem como ser menos do que isso, tá? Aí, o que está incluído nesses R$3.000, Mira? Tudo para você se mudar, menos a marcenaria. O móvel vai entrar no caminhão de mudança? Não está incluído. Luminária de pé, bonita, junto com o tapete, vai entrar no caminhão de mudança? Vai, então não está incluído. Eletrodoméstico, vai chegar no caminhão de mudança? Não está incluído. A torneira, vai chegar no caminhão de mudança? Não, então está incluído. Tudo que não chega no caminhão de mudança está incluído, menos a marcenaria. Porque a marcenaria também é um outro ponto que aí a gente pode falar num outro vídeo. Se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre os vilões da reforma, já coloca aqui nos comentários que a gente traz umas referências para você também. Combinado? Já coloca toda a dúvida aqui. E não é para brigar comigo nos comentários. Fiz um vídeo aqui de todo, ó, carinho para você. 1 ano e meio de dados compilados nesse escritório para eu fazer esse vídeo de meia hora para você. Você acha que isso aqui nasceu assim, acordei hoje, acho que hoje eu vou falar desse assunto. Não, meu anjo. 1 ano e meio de informação compilada dos projetos desenvolvidos efetivamente no Estúdio M4 para eu conseguir trazer esse tipo de informação para você aqui. Então, no mínimo, aquele like, né? Se inscrever no canal, acompanhar todo o trabalho que a gente faz segunda-feira, 18 horas, aquela coisa. Hoje é só, até a próxima. Tchau! Pelos poderes ao He-Man, senhora. E aqui é pela honra. É verdade. Eu sou She-Ra. É verdade. Eu vacilei. Eu peço perdão pelo vacilo. Você pode ir mais pra trás? Não. Só se eu sei. Mas você pode vir mais pra cá, se você quiser. Aí.